No fim, Ai perde a paciência, pega Nathalie nos braços e a carrega à força até a cama. Ela fica extremamente nervosa com a atitude íntima e acaba desmaiando de vergonha. No início da história, nos mostram uma criança que está fugindo de um lobo, enquanto o lobo está perseguindo ela. De repente, o garoto faz um ataque bem perigoso contra o lobo, mas isso não causa nenhum efeito. Depois disso, o lobo vai tentar devorá-lo. Dá a impressão de que ali o destino do garoto acabou. Mas então descobrimos que, no fim das contas, o garoto conseguiu matar o lobo. Na cena seguinte, vemos ele sentado em um lugar e começando a contar sua história. Ele diz: "Para falar a verdade, eu moro numa favela. Eu nem sei quem são meus pais. Todos os dias, conseguir comida é muito difícil para mim. Às vezes eu como, às vezes não. E, sendo sincero, eu quero ficar muito forte, o mais forte possível, para não ter problemas com nada." O garoto já tinha crescido, e o nome do nosso herói é Hajime. Ele caminha todo alegre, quando uma velhinha aparece e comenta que ele parece muito feliz naquele dia, perguntando se algo tinha acontecido. Hajime responde que não era nada demais e pergunta se ela já tinha tomado o remédio. A senhora diz que está bem e que não precisa de remédio. Depois, ela agradece muito a Hajime por toda a ajuda, dizendo que normalmente jovens recusam ajudar idosos, mas ele não é assim, ele é realmente uma boa pessoa. Em seguida, Hajime vai até a entrada da dungeon, mas o guarda do portão estava dormindo. Hajime o acorda e diz que ele deveria tomar mais cuidado, pois qualquer um poderia entrar. O guarda pede desculpas, dizendo que acabou cochilando. Hajime entra na dungeon e percebe que o portão estava aberto. Assim que entra, ele vê uma garota sendo atacada por um slime, que estava praticamente engolindo ela. Ao ver isso, Hajime fica muito assustado, puxa a garota rapidamente para fora e pergunta se ela está bem. A garota responde que finalmente alguém salvou a vida dela. Ela agradece várias vezes e diz que seu nome é Ri. Hajime também diz seu nome, e a garota comenta que ele parece incrível. Logo depois, Hajime bate nela de leve e pergunta por que ela entrou sozinha em uma dungeon tão perigosa. Ri explica que o guarda estava dormindo, então ela entrou. Hajime diz que isso é extremamente perigoso e pergunta o que a família dela pensaria. Ela responde que não tem ninguém, que é órfã. Ao ouvir isso, Hajime fica muito surpreso e pensa que aquela criança também teria que enfrentar muitos problemas, assim como ele. Ele pergunta se ela é daquele vilarejo, e Ri explica que chegou ali escondida na carga de alguém. Depois disso, Hajime começa a ir embora em silêncio, e Ri pergunta para onde ele está indo. Hajime diz que ela não precisa segui-lo e que ele não vai protegê-la. Ela responde que já sabia disso. Hajime continua andando, e Ri diz que ele não deveria entrar sozinho na dungeon, que é perigoso e que o ideal seria ir com um parceiro. Hajime concorda. Nesse momento, um enorme monstro-porco aparece diante deles. Ri fica tão assustada que acaba urinando de medo. O monstro ataca Hajime, mas ele o derrota de forma brutal. Ao ver isso, Ri fica ainda mais aterrorizada. Eles finalmente saem da dungeon. Ri está se limpando quando Hajime percebe que o monstro-porco ainda estava vivo e o finaliza com uma adaga, espalhando sangue. Ao ver isso, Ri fica ainda mais assustada e acaba desmaiando. Na cena seguinte, aparece uma elfa, muito feliz, dizendo que Hajime completou a missão muito bem. Ao olhar melhor, ela percebe que há uma criança ali. Hajime explica que Ri é órfã e veio de outro lugar. A elfa sugere colocá-la em um orfanato, dizendo que ali ela não teria o que fazer. Hajime diz que vai sair por um tempo e pede para ela pensar com calma sobre o que fazer. Depois disso, Hajime vai até a igreja, onde vê algumas crianças brincando. Uma freira se aproxima e pergunta quem ele é. Hajime responde que é um aventureiro e que estava apenas de passagem. A freira pergunta se ele quer rezar e o elogia, dizendo que ele parece uma boa pessoa. Hajime pergunta como eles conseguem se manter, e a freira explica que vivem de doações dos moradores da vila. Hajime então pergunta se, caso ele doasse comida suficiente para um mês, seria possível acolher uma criança. A freira começa a listar muitas exigências, roupas todo ano, comida constante, entre outras coisas. Ao ouvir tudo isso, Hajime fica assustado. A freira pergunta se a criança é filha dele. Ele diz que não. Pergunta se é parente. Ele diz que não. Diz então que é uma criança da vila, mas novamente a freira recusa. Hajime explica que ela apareceu ali de repente, e a freira fica surpresa, mas elogia Hajime por tentar ajudar tanto uma desconhecida. No entanto, ela pede desculpas, dizendo que não há espaço nem recursos para mais uma criança. No caminho de volta, Hajime fica pensando em várias coisas,
em Ri e também comparando a situação dela com a própria vida. De repente, Olivia parece muito preocupada e pergunta se Ri tinha estado ali. Hajime diz que não. Olivia explica que Ri estava sentada em um lugar, mas sumiu de repente. Ao ouvir isso, Hajime fica muito assustado e se lembra das palavras de Ri, quando ela disse que precisava aprender a sobreviver sozinha. Pensando nisso, ele começa a correr desesperadamente para procurá-la, sabendo exatamente o que ela estava tentando fazer. Ele pensa que, se não encontrá-la rápido, ela poderia morrer, pois era muito fraca. Finalmente, ele a encontra tentando lutar contra um lobo. A garota estava morrendo de medo, e o lobo estava prestes a atacá-la. No momento certo, Hajime aparece e derrota o lobo facilmente. Ao ver a luta, Ri fica aterrorizada mais uma vez. Hajime fica bravo com ela, dizendo que ela não consegue derrotar nem monstros fracos, então como poderia enfrentar algo assim? Ri, muito triste, diz que estava com muita fome e começa a chorar. Sinceramente, isso também me deixou muito mal por ela. Então Hajime diz que acha melhor ela entrar para o time dele e pede ajuda para levar o lobo de volta à vila. Ao ouvir isso, Ri fica extremamente feliz e abraça Hajime. Depois, vemos a vila, onde todos estavam comemorando. Olive também fica muito feliz ao saber que Ri foi encontrada. Hajime pensa que, no fim, não tem escolha a não ser ficar com ela. Ri come feliz da vida, enquanto Hajime fica irritado porque aquele era o pedaço favorito dele. À noite, vemos os dois dormindo. No dia seguinte, Ri acorda Hajime, e então vemos uma cena incrível. Ri aparece crescida, mas quando Hajime olha para ela, ela volta a ser pequena. Quando os outros percebem isso, entendem que Ri é uma garota antiga, o que os deixa muito felizes, pois nunca tinham visto alguém assim antes então. Aquela coisa incrível que eu queria contar era justamente isso. E a parte engraçada é que o Aji começa a falar sobre as partes do corpo dela, dizendo que algumas tinham crescido bastante. Ao ouvir isso, a garota fica morrendo de vergonha. Depois, ele vai contar isso para Olivia, que fica muito surpresa ao ouvir. Ele ainda comenta, no mesmo tom, que algumas partes do corpo dela tinham ficado grandes, e a Olivia diz que ele não deveria falar esse tipo de coisa, que precisava se expressar melhor. Ali, todo mundo acaba brincando bastante, rolando algumas conversas bobas. Então a Olivia diz que acha que naquele dia ele deveria ir coletar ervas medicinais para os moradores da vila. Agi responde que parece algo bem difícil, mas acha que antes disso seria melhor ensinar a Ri a lutar. Olivia concorda, dizendo que, olhando por esse lado, também é uma boa ideia. Em seguida, vemos a cena da dungeon, onde ela vai tentar derrotar o slime. Mas a parte engraçada é que o slime acaba batendo nela. Agi explica que slimes são monstros bem fracos, mas que, no caso dela, ela ainda era muito fraca. E, literalmente, ela apanha várias e várias vezes do slime. Agi fica pensando porque ela não escuta o que ele fala, enquanto observa tudo calmamente. Depois disso, Agi diz que acha melhor eles irem almoçar. Ao ouvir isso, Ri fica muito feliz e começa a segui-lo toda animada. Eles vão até um lugar bem bonito para se sentar e comer tranquilamente. Agi oferece comida para Ri, mas ela recusa. Ele pergunta por que ela está recusando, e ela responde que recebeu uma missão e que só vai comer depois de completá-la. Agi fica muito surpreso, pois não imaginava que ela fosse tão séria. Ele lembra que antes ela tinha comido bastante porque achava que faria um bom trabalho. Mas agora ela estava com medo, sem conseguir fazer nada, e com receio de que todos a abandonassem. Agi não sabia o que fazer numa situação dessas. Ele tenta oferecer comida novamente, mas ela recusa de novo. Ele fica pensando no que deveria fazer, já que ele nem era o pai dela. O estômago dela roncava alto, mas mesmo assim ela não aceitava comer. Então Agi diz que acha melhor eles voltarem à dungeon e completarem a missão. Ri pergunta se ele não estava com fome, e Agi responde que, se o parceiro dele não comer, ele também não vai comer. Ele também estava com muita fome, mas não tinha o que fazer. Então ele diz que eles são parceiros e que, se querem ficar juntos, precisam passar por isso juntos. Ao ouvir isso, Ri fica muito feliz. Depois, Agi explica como derrotar o slime. O ponto mais fraco dele são os olhos. Se atacar os olhos, ele será derrotado facilmente. Ri faz exatamente isso e, finalmente, consegue vencer o slime. Ao ver isso, ela fica extremamente feliz. Depois disso, os dois voltam para casa. Ri finalmente está comendo, e em certo momento ela segura a mão do Agi e diz que o pão estava realmente muito gostoso. Os dois seguem felizes em direção à casa. Por fim, eles vão até a guilda e mostram a recompensa. Ao ver isso, a Olivia fica muito feliz.
Então eles percebem que ainda estavam de mãos dadas. Ao notar isso, Agi fica irritado e diz que ela não deveria segurar a mão dele daquele jeito, tentando se soltar. Mais uma vez, vemos a cena da noite, com os dois dormindo. Olivia aparece tentando reunir informações sobre a Ri e descobre que, durante a noite, ela passa por uma espécie de evolução. Então ficamos sabendo que a Ri é, na verdade, um tipo de monstro. Depois de dar algumas cheiradas, ela decide que ele tem um cheiro agradável e vai dormir. Na manhã seguinte, Hajime acorda com uma terrível dor de cabeça. Após o café da manhã, ele visita a Guilda dos Aventureiros. Lá, ele reclama com Olive que teve pesadelos com um cachorro grande cheirando ele a noite toda. Então Olive o informa que Hurui é uma súcubo. Tanto Hurui quanto Hajime ficam surpresos. Olive então explica que o mundo deles é atualmente habitado por humanos, homens-fera, elfos e anões. No entanto, algumas pessoas nascem como vampiros, lobisomens, magos e merfolk, que são raças estranhas de um passado distante. Com isso, Olive conclui que Hurui provavelmente pertence a uma dessas espécies antigas, embora ainda não tenha certeza absoluta. Assim, Hajime percebe que precisa consultar outra súcubo para confirmar. Alguns dias depois, ele leva Hurui para encontrar essa outra súcubo. No entanto, ao chegarem ao local, Hajime encontra um orc pervertido encarando Hurui com ganância. O orc lhe oferece dinheiro em troca de seu tempo, mas a mulher, Verônica, o rejeita friamente. Ela aponta que algumas moedas de bronze não valem nem alguns minutos, o que deixa o orc furioso. Ela também o repreende por causar confusão mesmo sendo um estrangeiro. Cansado das provocações, o orc tenta socá-la, mas Verônica bloqueia facilmente o ataque e bate a cabeça dele contra uma mesa. Em seguida, ela grita com o orc por desperdiçar seu tempo e atrapalhar seus negócios. Enfurecida, Verônica bate ainda mais nele até que ele finalmente foge. Só então ela se vira para Hajime e o chama para conversar. Depois que todos se sentam à mesa, Verônica pede para ver a mão de Hurui. Assim que a segura, Hurui se transforma em sua forma adulta, confirmando sua identidade como súcubo. Hurui fica impressionada com as habilidades de Verônica e se pergunta se um dia poderá ficar tão forte quanto ela. Verônica sorri e diz que isso só é possível após anos de treinamento rigoroso. Hurui se pergunta como Verônica conseguiu suportar um treinamento tão cruel e descobre que ela fez tudo apenas para fazer os homens sofrerem, ignorando sua natureza sádica. Hajime agradece a Verônica por ajudá-lo. Ela dispensa o agradecimento, dizendo que estava apenas curiosa sobre Hurui. Mesmo assim, Hajime insiste em pagar pelo tempo dela, mas Verônica pede que ele deixe isso de lado. Por fim, Hajime decide ser honesto e explica que não quer ficar devendo nada a alguém com uma personalidade tão desagradável. Verônica fica chocada, e Hajime pede novamente que ela aceite algum pagamento. Ela diz que fez tudo por boa vontade, mas ele se recusa a aceitar isso. Então, oferece pagar pela refeição e pedir mais bebidas. Na manhã seguinte, alguém bate à porta do quarto de Hajime enquanto ele ainda dorme. Hurui acorda com barulho e vai verificar, encontrando Verônica do lado de fora. Após cumprimentá-la, Hurui pergunta o que ela veio fazer ali. A súcubo mais velha examina seu corpo cuidadosamente e diz que ela tem um grande potencial. Logo depois, Hajime acorda, e Verônica pede que ele entregue Hurui a ela. Ambos ficam surpresos, então Verônica explica que perdeu muitas funcionárias bonitas recentemente e que Hurui tem grande potencial para seus negócios, deixando Hajime desconfortável. Enquanto isso, Hurui se sente pressionada pelas exigências de Verônica. Hajime percebe o desconforto de Hurui e tenta dizer que vai mantê-la com ele. Porém, Verônica usa um truque ardiloso e finge se sentir péssima por atrapalhar o bom relacionamento deles. Provocado, Hajime começa a agir como se não se importasse com Hurui. Ao ouvir isso, o coração de Hurui afunda, deixando-a profundamente magoada. Hajime tenta consertar sua desculpa, mas Verônica não o deixa e aponta que ele parecia realmente se importar com sua parceira. Mais uma vez, ele cai na provocação e age com indiferença para proteger seu orgulho. A cada palavra, Hurui fica ainda mais triste. Pouco tempo depois, Hajime entra na masmorra com o grupo para procurar minério. Tentando ignorar o ocorrido, ele diz a Hurui para se animar, mas a garota se sente completamente inútil. Verônica interfere e leva Hurui embora, sabendo que isso irritaria Hajime ainda mais. O companheiro de Verônica comenta como Hajime é facilmente provocado. Dentro da masmorra, Hajime se pergunta se Verônica realmente quer recrutar Hurui. Embora saiba que a garota é livre para escolher, ele se sente mal por deixá-la ir. Distraído,
Hajime não percebe uma placa com armadilha e pisa nela. Ele avisa Hurui, mas já é tarde. Ao pisar na armadilha, Verônica percebe que é um teletransporte e segura a mão de Hurui, sendo levadas para outro local da masmorra. Hajime tenta seguir, mas a armadilha não funciona novamente, deixando-o preocupado. Enquanto isso, Hurui tenta liderar o caminho. Verônica, com vontade de provocá-la, finge ver monstros para assustá-la, mas acaba percebendo que precisa parar de brincar. Ela pergunta se Hurui está com medo, e a garota responde que um aventureiro não pode ter medo. Porém, ao encontrar um monstro feroz, Hurui congela de pavor. Verônica derrota o monstro com um único golpe e zomba de Hurui por ter travado. Determinada a provar sua coragem, Hurui sai correndo, gritando que não tem medo de nada. Verônica segue, mas logo percebe um ciclope gigante perseguindo-as. Elas fogem juntas até chegarem a uma bifurcação. Hurui escolhe um caminho confiando em seu instinto, mas acabam em um beco sem saída com um baú vazio. Mesmo chocada, Hurui tenta manter a calma e sugere que Verônica se esconda no baú enquanto ela distrai o ciclope. Verônica dá um leve tapa na testa da garota, lembrando-a de que podem se esconder juntas. Logo, o ciclope chega ao beco sem saída, onde não encontra nada além de um baú fechado. Dentro do baú, Verônica comenta que o monstro não é inteligente o bastante para procurar por elas. Ela pergunta a Hurui por que ela quer tanto ser uma aventureira, mesmo claramente não sendo adequada para isso. Hurui responde que é tão jovem que ainda não sabe para o que é adequada. Do lado de fora do baú, o ciclope confuso pega a pequena espada de Hurui. Enquanto isso, Verônica lembra a garota de que ela é uma súcubo e que poderia ganhar dinheiro facilmente trabalhando em seu negócio natural. Ao ouvir isso, Hurui entra em crise existencial. Logo depois, Hajime chega ao beco sem saída. O ciclope se vira e começa a atacá-lo, mas ele desvia de todos os golpes e esmaga o rosto da criatura contra o chão. Após derrotar o monstro, Hajime encontra a espada de Hurui por perto. Pensando que Hurui lutou contra o ciclope e acabou sendo devorada, ele luta para aceitar essa dura realidade. De repente, ele percebe um movimento no baú atrás de si e o abre. Verônica zomba dele por ter demorado tanto, enquanto Hurui se emociona ao ver Hajime. Mesmo assim, ela faz o possível para parar de chorar, dizendo que continuará sendo uma aventureira corajosa. Hajime sorri com isso, enquanto Hurui se prepara para finalmente pegar o minério que vieram buscar. Depois disso, os três exploram a masmorra vazia e mineram o minério para a missão. Pouco antes de saírem da masmorra, Verônica se lembra de que seu porco ainda está perdido em algum lugar lá dentro. Mais tarde naquela noite, todos comemoram com um bom jantar na taverna. Hurui parece abatida, então Hajime pergunta o que há de errado. Ela explica que quer continuar se aventurando, mas teme acabar atrapalhando ele. Hajime manda ela parar com isso, dizendo que o talento dela de ser barulhenta e sorrir o tempo todo já é mais do que suficiente. Percebendo que não precisa se tornar outra pessoa, Hurui se emociona. Em seguida, ela começa a brincar com Hajime, chamando-o de insensível, enquanto os dois ficam discutindo de forma divertida. Verônica admite que foi derrotada. Ela se surpreende com o fato de Hurui ser tão barulhenta e alegre, em vez de ter a natureza sedutora típica de uma súcubo. Então, ela diz a Hajime que ele passou no teste dela, deixando-o confuso. Verônica explica que, se ele tivesse tentado se aproveitar dos encantos de Hurui, ela teria arrancado o pepino de carne dele, deixando-o completamente chocado. Nesse momento, a Hurui fica completamente fascinada pelo mercado da Dandia. Como o local está cheio de pessoas, comércio intenso e movimento constante, Hajime explica que sempre que uma dungeon se regenera, tudo ao redor assume uma atmosfera de festival. Aventureiros chegam em grande número em busca de novos baús, enquanto comerciantes aproveitam a oportunidade para ganhar dinheiro explorando os bolsos desses mesmos aventureiros. Hurui se empolga pensando em comida, mas Hajime pede para que ela mantenha o foco, lembrando que eles vieram comprar roupas novas, não refeições. Mesmo assim, ela o lembra de que foi ele quem queimou as próprias roupas ao tentar secá-las usando pedras mágicas, então não há motivo para reclamar agora. Mais tarde, Hurui acaba se apaixonando por um ovo extremamente incomum. De acordo com seus instintos de aventureira, aquele ovo possui uma qualidade anormal. Ela até se pergunta se Yoshi não estaria dentro dele. O vendedor elogia seu olhar aguçado, mas quando Hajime pergunta o que exatamente é o ovo, o homem admite que não faz ideia, dizendo apenas que o encontrou durante uma de suas viagens. No entanto, o protagonista começa a desconfiar quando o vendedor afirma que se trata de um ovo da sorte, explicando que tudo depende da vontade dos espíritos e contando outras histórias do tipo. Hajime claramente não acredita nesse tipo de bobagem. Mesmo assim, Hurui insiste para que ele pense melhor,
dizendo que ele vai se arrepender se não comprar o ovo. Sem apresentar um argumento realmente convincente, ela pede que ele confie em seus instintos de aventureira e implora para que confie nela. Depois de tanta insistência, o protagonista não tem escolha a não ser comprar o ovo. Hurui fica extremamente feliz. Enquanto o vendedor também sai satisfeito, não fica claro quanto aquilo realmente custou. Hurui agradece animada por ele ter comprado o ovo para ela. Hajime pergunta se ela pretende comê-lo, mas Hurui responde imediatamente que não, afirmando que o ovo não deve ser consumido sob nenhuma circunstância. De repente, eles esbarram em uma garota chamada Niango, que parece estar fugindo de alguém. Mais tarde, Hurui aprova totalmente o visual de Verônica, e a própria Verônica fica encantada com suas roupas novas. Hajime fez uma boa escolha, embora diga que, na verdade, foi Nathalie quem escolheu tudo. Agora, o protagonista quer entrar na dungeon regenerada, mas Hurui fica muito triste ao pensar que Hajime finalmente vai comer o ovo. Ela fica tão abalada que começa a pedir desculpas ao pobre ovo frito. Porém, Hajime pede para ela parar com o drama, explicando que o ovo ainda está completamente intacto. Ele até ganhou uma bolsinha personalizada. O que mais ela poderia querer? Em seguida, Hurui quer ir para a dungeon, mas Hajime pede que ela troque de roupa, pois não pode sair vestida daquele jeito. Enquanto eles saem, Pruda comenta que aventureiros deveriam passar baús uns para os outros, pois assim pessoas como o protagonista receberiam missões melhores. No entanto, como ele sabe que Hurui não consegue lidar nem com um simples slime, é improvável que eles realizem algo significativo. Como era de se esperar, a pequena acaba enfrentando seu maior inimigo até agora, e nenhum dos dois sabe exatamente o que fazer. De repente, Hajime olha para uma garota e se lembra de que é a mesma que estava fugindo mais cedo. Ele reage por instinto. O que uma criança estaria fazendo sozinha dentro de uma dungeon? Isso traz uma forte sensação de déjà vu para o protagonista, que começa a se sentir desconfortável com a situação. Para piorar, Hurui não é muito cooperativa. Depois de levar a garota para casa, a avó de Niango a repreende e pede desculpas a Hajime por causar problemas. O protagonista responde que não é nada sério, pois faz parte de seu trabalho como aventureiro. A senhora comenta que já ouviu falar dele, dizendo que é conhecido por ser uma boa pessoa, alguém que até cuida de uma garota sem família. Agora que ele salvou sua neta, ela tem certeza de que o protagonista realmente é, como dizem os rumores, um bom aventureiro. Isso deixa Hajime um pouco desconfortável, já que no mundo dos aventureiros ser chamado de bom nem sempre é algo positivo, podendo soar como fraqueza para os outros. A avó então pede para Niango parar de tentar ir à dungeon, explicando que aquele não é um lugar para ela. Ela diz que não tem mais nada a oferecer à garota ali e se culpa por tê-la mimado demais após a perda de seus pais. Segundo ela, criaturas mágicas atacaram sua família e, por isso, não quer que nenhuma Niango vá à dungeon. Temendo que o mesmo aconteça com a neta, afirma que apenas um adulto forte e responsável poderia acompanhá-la. Porém, o protagonista deixa claro que isso nem sequer é uma opção. Curiosa, Hurui vai conversar com a Niango, interessada em sua história. Ela se surpreende ao encontrá-la observando atentamente anões ferreiros que forjam armas usando apenas força bruta e técnica refinada. Hurui também fica encantada com a cena. A Niango explica que as chamas que surgem são espíritos do fogo e que, embora pareça estranho, os anões se tornam verdadeiros profissionais quando conseguem controlá-los. Ela confessa que seu objetivo é se tornar forte e trabalhar em uma oficina de ferreiro. Hurui pergunta se não seria melhor esperar até crescer, mas a Niango responde que não pode, pois teme que sua avó não viva até lá. Ela sabe que a avó é muito velha e quer que ela veja se tornar uma verdadeira profissional. Essas palavras tocam profundamente Hurui, que percebe a semelhança com a situação de Hajime. Hurui comenta que as duas são parecidas nesse sentido e decide pedir permissão ao protagonista para ajudar a Niango um pouco. A garota mal consegue acreditar e fica extremamente grata. As duas correm até onde Hajime está e, antes que ele diga qualquer coisa, ele as interrompe e afirma que em breve será o guia dela na dungeon, mas pede que ela nunca vá sozinha. Como o local é extremamente perigoso, não fica claro se isso era exatamente o que elas esperavam. Mesmo assim, ambas começam a comemorar. Naquele dia, elas decidem ir juntas à dungeon e unir forças para derrotar o inimigo mais temido do lugar, um simples slime. Curiosamente, juntas elas conseguem vencer. O protagonista fica feliz ao ver que Hurui fez uma amiga, embora ache um pouco estranho, já que sabe o quanto ela valoriza amizades verdadeiras. Ele entende que essa experiência é importante para ela. Enquanto as garotas continuam sua aventura, dois aventureiros acabam atraindo enormes javalis monstruosos para a área, tornando a situação perigosa.
Hajime grita para que elas se encostem na parede, mas a Niango acaba bem no meio do caminho. Hajime salva a Niango no último segundo. Após escaparem dos monstros, a Niango fica encantada por ter sido salva pelo protagonista, o que desperta ciúmes em Hurui e cria um clima constrangedor no grupo. Em meio a essa tensão, acontece uma cena que parece um sonho, na qual Hurui derrota um ciclope usando espíritos do fogo. Quando desperta, ela não se sente frustrada, pois percebe que algo dentro dela mudou. Ela revela ao protagonista que acredita ter despertado o poder da magia e pede que ele a ensine. Embora desconfiado e achando que pode ser apenas imaginação, o protagonista concorda em investigar melhor, e Nathalie sugere descobrir o arquétipo espiritual de Hurui. Com a ajuda de uma velha freira da igreja, eles seguem para a Floresta da Catalogação, onde Hurui entra sozinha para enfrentar sua própria prova. Lá dentro, ela confronta criaturas assustadoras, supera seu medo e encontra uma gigantesca e misteriosa tartaruga, que lhe concede uma marca espiritual antes de permitir que ela vá embora. Ao retornar, a freira revela que Hurui recebeu uma grande bênção dos espíritos da água, algo raro e extremamente valioso, pois permite o uso de magia sem ferramentas espirituais. Animada e confiante, Hurui decide testar seus novos poderes na dungeon. Ela enfrenta novamente seu maior inimigo, demonstrando crescimento e coragem, embora a luta termine de forma familiar, provando que nem tudo muda tão rápido assim. O capítulo se encerra com a confirmação de que Hurui realmente despertou um poder extraordinário. Depois de muito tempo, os esforços das garotas finalmente deram resultado, e Olivia as parabenizou pelo fato de todo o grupo ter subido de nível, o que imediatamente as deixou em completo êxtase. Em seguida, ela explicou que, se completassem uma missão de promoção, se tornariam oficialmente aventureiras de rank bronze. Ao ouvir isso, Hajime interveio e explicou a elas como funcionava o sistema de classificação dos aventureiros. Olivia então sugeriu que aceitassem uma missão para avançar de rank, mencionando que uma masmorra recentemente considerada como necessitando de destruição havia surgido e exigia uma investigação completa desde o início. Se tivessem um bom desempenho, poderiam concluir a missão e conquistar a promoção ao mesmo tempo, matando 2 coelhos com uma cajadada só. Olivia também comentou que um destruidor de masmorras já estava a caminho, o que significava que poderiam partir já no dia seguinte. Ao ouvir o título Destruidor de Masmorras, as garotas imaginaram imediatamente algum monstro grotesco de um olho só e presumiram que enfrentar uma criatura dessas as reduziria a cinzas. Hajime rapidamente esclareceu que um destruidor de masmorras era, na verdade, um membro de uma raça antiga contratada pela guilda, especializada em lidar com masmorras perigosas. De repente, Rui fez uma pose dramática e afirmou que um poder adormecido dentro dela estava prestes a despertar, algo que N achou difícil de acreditar. Enquanto isso, memórias dolorosas inundaram a mente de Hajime. No passado, ele também havia sofrido do que chamava de doença do aventureiro, aquela fase em que alguém ganha um pouco de força e imediatamente se convence de que possui um potencial oculto ilimitado. Por já ter sido assim quando criança, ver as garotas agindo de forma tão estranha trouxe muitas lembranças à tona. Ao presenciar toda a cena, Olive não conseguiu conter o riso. Ao mesmo tempo, uma figura misteriosa viajava de carruagem, com sua identidade ainda oculta, enquanto a história rapidamente mudava para a masmorra que o grupo estava prestes a explorar. No momento em que entraram, aquilo não se parecia em nada com uma masmorra. A paisagem era estranhamente serena e bela. O grupo avançou, explorando o ambiente com alegria, até que se aprofundaram mais e encontraram um mini-chefe. Rui e N ficaram empolgadas, sabendo que derrotá-lo lhes garantiria oficialmente o rank bronze, e as duas partiram direto para cima do guardião, apenas para serem interrompidas pelo seu escudo sólido. Rui retaliou com um pequeno jato de água, um ataque que não fez absolutamente nada além de enfurecer ainda mais o guardião. No entanto, enquanto ele as perseguia, escorregou na poça que ela havia criado e caiu no chão. Aproveitando a abertura, as garotas avançaram juntas e o derrotaram. Assim, elas haviam concluído sua primeira masmorra, e Hajime as elogiou depois disso. As garotas ficaram tão felizes que se sentiam flutuando no ar, saindo dali confiantes de que agora poderiam até derrotar um dragão. No caminho de volta, ainda embriagadas pela vitória, viram Olive cumprimentando a mulher misteriosa de antes, uma visão que as deixou completamente paralisadas de choque. Hajime percebeu que ela havia chegado e se aproximou imediatamente, enquanto as garotas permaneciam sem palavras. Não apenas a mulher estava ali, como ao seu lado havia uma cobra gigantesca. Ela calmamente assegurou a todos que não havia motivo para ter medo, explicando que Go era inteligente e gentil, levando-os a supor que a cobra fosse o destruidor da masmorra. Essa suposição foi rapidamente quebrada quando Olivia apresentou Seiki como a verdadeira destruidora de masmorras, uma revelação que os deixou ainda mais atonitos. No dia seguinte,
Eles partiram juntos com Seiki, todos de ótimo humor. Rui, em especial, estava empolgada, chegando até a montar nas costas da cobra. Seiki a alertou para ter cuidado, explicando que era graças à cobra que ela conseguia enxergar tudo, o que fez Rui perguntar nervosamente se deveria descer. Seiki rapidamente a tranquilizou, dizendo que estava tudo bem. Então foi revelado que Seiki era uma medusa, uma raça antiga capaz de transformar em pedra tudo o que olhasse. Um efeito colateral desse poder era que, às vezes, ela podia adormecer sem que ninguém percebesse naquele exato momento. Rui acabou acordando-a ao apontar algo enorme voando sobre suas cabeças. Seiki explicou que era uma baleia migratória e, quando Rui perguntou inocentemente se tinha um gosto bom, Seiki ficou momentaneamente surpresa. No mundo dela, as coisas não tinham formas bem definidas. Ainda assim, curiosamente, ela já havia comido uma baleia daquelas e se lembrava de seu sabor como único e delicioso, apesar de nunca saber como ela realmente era. Depois de algum tempo, o grupo chegou à masmorra. Hajime ajudou Seiki a se posicionar corretamente e a alertou para não olhar para trás, para dentro da câmara, caso algo desse errado. Diante da entrada, Seiki simplesmente abriu os olhos, e em um instante, tudo à sua frente se transformou em pedra. Nem mesmo Hajime conseguiu esconder seu espanto. Ele sabia que ela era poderosa, mas o que presenciou ia muito além de simples força. Seiki aniquilou toda a área sem esforço algum, como se não exigisse nenhuma exaustão, e a masmorra colapsou, com cada mínimo detalhe sendo reduzido à completa destruição. O grupo recuou imediatamente e decidiu acampar nas proximidades durante a noite. Quando a escuridão caiu, Rui perguntou curiosamente por que Seiki continuava olhando para o céu. Hajime explicou que fazia todo sentido, já que o céu era a única coisa que ela podia observar com segurança. Isso fez Rui sentir uma dor de tristeza, imaginando quão solitária a vida de Seiki devia ter sido. Hajime continuou explicando que as raças antigas possuíam poderes únicos e que as medusas eram altamente respeitadas como destruidoras de masmorras a serviço da guilda. À medida que a noite avançava, todos adormeceram. De repente, um pequeno brasão mágico apareceu no ombro de Rui. Hajime dormia como de costume, mas logo acordou com Rui em pânico. Ao olhar para o próprio corpo, percebeu que havia encolhido e voltado a ser uma criança. Estranhamente, ele não ficou muito preocupado. O que realmente chamou sua atenção foi Seiki, que transbordava de alegria. Pela primeira vez em sua vida, ela conseguia ver tudo sem transformar nada em pedra. Ela corria de um lado para o outro em pura felicidade, encantada com a beleza do mundo. Algo claramente não estava normal. Mas Rui não se importava. Ela só estava feliz por sua nova amiga finalmente poder enxergar. Hajime, porém, começou a analisar a situação. Os olhos de Seiki estavam abertos, o que significava que aquilo não podia ser a realidade normal. Logo depois, eles encontraram um slime vivo, e Seiki ficou completamente chocada, pois só conhecia slimes após serem petrificados. Movidos pela curiosidade, os dois foram engolidos inteiros em questão de segundos. Ainda assim, nem isso diminuiu a empolgação deles. Seiki agradeceu a Hajime, chamando-o de um garotinho estranho, e disse que o mundo era muito mais fascinante do que ela jamais havia imaginado. Enquanto continuavam vagando, Seiki sorriu intensamente ao ver o mar pela primeira vez, ficando completamente encantada com sua beleza. Quando a baleia voadora apareceu novamente no céu, Seiki caiu no chão em lágrimas, dominada pela emoção. Do ponto de vista de Hajime, ele percebeu que Rui já tinha estado ali antes, o que significava que aquilo não era apenas um sonho. Então ele notou um novo brasão em seu ombro, uma marca que só aparecia ao adquirir uma habilidade especial. De repente, tudo fez sentido. Aquilo era obra do demônio dos sonhos, também conhecido como súcubo, capaz de manipular sonhos. Rui havia mostrado tudo aquilo para Seiki. Tomada pela alegria, Seiki declarou Rui uma aventureira maravilhosa. Exatamente nesse momento, Hajime voltou à sua forma adulta, e Seiki se apaixonou por ele à primeira vista, convidando-o ousadamente para um encontro. No dia seguinte, ela se despediu dele agindo como se fosse sua namorada, o que irritou profundamente Rui. Confusão, ciúmes e emoções se misturaram enquanto Hajime percebia o quão complicado o amor realmente podia ser. Dentro da masmorra, Jango e Ruri percebem que há algo errado e o pressionam a decidir o que fará em relação àquela mulher. De volta à estalagem, a tensão aumenta quando Sekin demonstra abertamente seu afeto, deixando Ruri visivelmente abalada. Durante o almoço, Sekin tenta agir de forma romântica enquanto observa cuidadosamente a reação do protagonista. Verônica então chama para conversar em particular e exige que ele rejeite Sekin, revelando sua frustração por nunca ter despertado o interesse dele, o que fere seu orgulho.
Confuso, o protagonista não consegue entender suas motivações. Rurui aparece e promete se tornar uma aventureira de alto nível, pedindo apenas que ele se lembre disso. Mais tarde, o protagonista decide falar diretamente com Sekin. Ele deixa claro que não entende muito bem seus próprios sentimentos e que não está pronto para um relacionamento, o que a faz chorar e perder o controle emocional. Tentando consertar a situação, ele sugere algo indefinido, mas acaba apenas piorando tudo. Sekin vai embora, e fica evidente que ambos são imaturos quando se trata de lidar com sentimentos românticos. O episódio 5 começa alguns dias depois, onde Rui está deitada em sua cama, segurando com cuidado o ovo da sorte que havia comprado. Mesmo ainda confiando que o mercador suspeito não a enganou, ela começa a imaginar que o ovo irá se abrir e dar à luz um majestoso dragão de estimação. Enquanto Rurui sonha acordada com seu futuro companheiro, Jimmy pensa que criar uma criatura tão grande poderia se tornar um grande incômodo. Ele sugere que seria melhor comer o ovo antes que isso aconteça, o que faz Rui imediatamente adotar uma postura defensiva. Ela se recusa a deixá-lo comer o ovo, insistindo firmemente que ele vai chocar e se transformar na poderosa criatura que sempre desejou. Embora Ai não compartilhe do mesmo otimismo, ele decide não discutir e permite que ela fique com seu precioso ovo. Assim, eles vão dormir, com Rurui mais uma vez sonhando com dragões. Na manhã seguinte, ao acordar, ela vê com os próprios olhos que o ovo está rachando. Pouco depois, ele finalmente se abre e revela um monstro, mas não o dragão que ela esperava encontrar. Mesmo assim, Rurui segura o estranho passarinho em suas mãos e pergunta a Jami de que espécie ele é. Mais tarde, ela leva a pequena criatura até a taverna para mostrá-la aos outros. Tanto Nathalie quanto Verônica ficam encantadas com o animal, e Rurui declara orgulhosamente que seu nome é Dragão. Infelizmente para Rurui, Aime destrói sua ilusão ao explicar que a criatura na verdade é um gorup, um tipo de ave que vive nas montanhas. Ao ouvir isso, Rurui inclina a cabeça e observa o animal com atenção. Ela reflete por alguns momentos sobre as palavras de Jaime antes de decidir que, independentemente da espécie, o passarinho é fofo demais para ser rejeitado. Jaime concorda com o aceno de cabeça e comenta que já teve um animal de estimação no passado. Todas as mulheres ficam surpresas, pois não esperavam que alguém tão frio e calculista tivesse um lado sensível. Ai explica que, quando era sem teto, cuidava de um cachorro junto com outras crianças de rua e sempre brincava com ele quando tinha tempo. Um dia, uma forte chuva caiu sobre a cidade, impedindo Ai de sair do abrigo para procurar comida. Com a chuva durando mais de 3 dias, ele começou a lutar para sobreviver. Em desespero, ele se perguntou como conseguiria continuar vivo, até que encontrou seu melhor amigo sentado ao seu lado, o que lhe deu uma terrível ideia: usá-lo como ingrediente principal de um prato nutritivo. Ao ouvirem o final da história, as mulheres ficam assustadas e avisam Rui para proteger seu passarinho, para que ele não se torne o próximo sanduíche de Jaime. Depois disso, todos terminam o almoço antes de Hajime e Rui saírem para a exploração diária da masmorra. Desta vez, Rurui leva seu dragão companheiro com ela e começa a ensiná-lo sobre os perigos daquele lugar. Ao encontrarem um slime, Rurui explica em voz baixa ao dragão que se trata de um monstro perigoso. No entanto, o passarinho fica animado e tenta se aproximar da criatura para fazer amizade. Isso faz com que o slime avance em direção a eles com intenções hostis. Ai então intervém rapidamente para salvar Rurui e o dragão. Após lidar com o slime, Hajime segura o pequeno dragão e comenta que o pássaro barulhento acaba atrapalhando a exploração da masmorra. Rui se sente ofendida, acreditando que ele está sendo duro apenas por achar o animal irritante. No entanto, ela logo percebe que ele estava apenas avaliando o ponto fraco da ave e se arrepende imediatamente de tê-lo deixado segurá-la. Pouco depois, eles retornam para casa e colocam o dragão no quarto para que possa descansar. Em seguida, voltam para a masmorra, onde Rurui começa a se esforçar ainda mais para compensar a falta de contribuição de dragão. Ela acaba derrotando tantos limes que consegue subir de nível em um único dia. Mais tarde, Rurui retorna animada para ver seu mascote. Porém, ao abrir a porta do quarto, encontra tudo completamente bagunçado por causa do passarinho. Caim, furiosa, entra para avaliar os danos e fica ainda mais irritada ao descobrir que Dragão fez cocô em sua cama. Percebendo que as chances de sobrevivência do dragão diminuem a cada hora, Rurui decide ensiná-lo a trabalhar na taverna para ganhar a vida. Infelizmente, o pássaro é instável demais até mesmo para carregar uma bebida. Nathalie comenta que o dragão é inútil para o trabalho, mas Rurui insiste que a vida do animal está em risco. Embora Nathalie não leve isso a sério no início, ao notar o sorriso malicioso de A, ela percebe que o passarinho realmente pode acabar virando comida se continuar causando problemas. No dia seguinte, o protagonista informa a Horovi que é hora de ir trabalhar.
No entanto, ela decide ficar na taverna para cuidar do dragão, preocupada em deixá-lo sozinho. Pensando em todos os problemas que o filhote causou, Hurui conclui que é melhor ficar ali e treiná-lo. Ai aceita a decisão e segue sozinho para cumprir sua tarefa. Assim, Hurui dedica toda sua atenção ao mascote, que insiste em sujar tudo ao redor. Enquanto Jane patrulha a floresta próxima à vila, ele encontra um ninho de pardais selvagens em uma clareira. Isso faz lembrar do estranho pássaro de Hurui, e ele continua avançando pela floresta até encontrar uma grande quantidade de fezes de animais. No início, Ai descarta a ideia, achando que pertencem apenas a aves, mas logo percebe que há fezes maiores, indicando a presença de um urso, já que filhotes de urso não são comuns naquela floresta. Ele conclui que a criatura pode se tornar um grande problema se não for eliminada. Com isso em mente, Jin decide avisar Hurui, mas percebe que desta vez ela não está com ele. Então, continua explorando a floresta para rastrear o urso. Enquanto isso, de volta à taverna, Nathalie ensina Hurui e o dragão a dobrar lençóis. Após aprenderem pelo exemplo, ambos conseguem dobrar um lençol sozinhos, mas Dragão acaba deixando pegadas sujas por todo o tecido. Hurui fica envergonhada com o comportamento do animal, mas Nathalie a tranquiliza, dizendo que lavar o lençol não é tão difícil. Mais tarde, Jaime retorna à Guilda dos Aventureiros após concluir sua patrulha. Ele informa Olive sobre o urso invasor, e ela espera que a criatura seja encontrada e eliminada antes que se reproduza e cause danos ao ecossistema local. Ai se pergunta por que um urso não nativo apareceria naquela região, e Olive explica que os longos invernos podem ter reduzido a quantidade de comida em seu habitat original. Após refletir sobre isso, Olive pede que ele aceite a missão da guilda para rastrear e derrotar o urso, garantindo a segurança da vila. No dia seguinte, enquanto Jane e Hurui comem na taverna, eles percebem que Nathalie não está se sentindo bem. Hurui pergunta se ela está bem, e Nathalie responde fingindo que está perfeitamente bem, como se nada estivesse errado. No entanto, logo após terminar a frase, um espirro escapa, revelando a situação. O pai de Nathalie percebe imediatamente e afirma que ela pegou um resfriado, mandando-a tirar o dia para descansar. Mesmo assim, ela se recusa, dizendo que ainda há muitas tarefas a serem feitas. Seu pai insiste, lembrando-a de que uma doença pode se agravar se a pessoa não descansar o suficiente. Diante disso, Nathalie permanece em silêncio, enquanto Hurui se oferece para trabalhar na taverna em seu lugar, contando até com a ajuda do dragão. Nathalie agradece a oferta, mas sente que não é certo deixar outra pessoa fazer seu trabalho. Até mesmo Ai reforça esse ponto, dizendo que ela ficará bem. Ainda assim, Nathalie continua arranjando desculpas. No fim, Ai perde a paciência, pega Nathalie nos braços e a carrega à força até a cama. Ela fica extremamente nervosa com a atitude íntima e acaba desmaiando de vergonha. Enquanto isso, Hurui e os pais de Nathalie ficam preocupados, cada um por motivos diferentes. Algum tempo depois, Hurui veste um uniforme de garçonete e começa a aprender o trabalho ao lado do pai de Nathalie. Ela passa o dia inteiro trabalhando duro, carregando caixas pesadas, esfregando o chão e limpando toda a bagunça causada pelo dragão. Em certo momento, Hurui percebe que o pai de Nathalie preparou o almoço para a filha e se oferece para levá-lo até o quarto dela. Ele aceita o pedido e permite que ela o faça. Enquanto isso, Nathalie, sozinha em seu quarto, começa a se lembrar de sua infância. Quando trabalhava muito na taverna ainda jovem, costumava perguntar à mãe se estava indo bem, e ambos os pais sempre a encorajavam a continuar. Infelizmente, a mãe de Nathalie acabou falecendo devido a uma doença, deixando-a sozinha com essas lembranças. Nathalie sente como se estivesse revivendo o tempo que passou com a mãe, ficando triste e retraída em seu quarto. Hurui tenta confortá-la ao encontrá-la chorando, mas Nathalie se sente envergonhada e recusa ajuda direta. Ainda assim, agradece pelo apoio recebido na taverna e explica que gosta do trabalho porque ele permite oferecer descanso aos aventureiros. Hurui elogia sua dedicação. Enquanto isso, em paralelo, Rin e Ai não conseguem localizar o urso na floresta. Então, Hurui sugere usar seu dragão para ajudar na busca e decide acompanhar a patrulha. Recusando-se a abandonar sua vida como aventureiro na floresta, o dragão utiliza a comunicação entre aves para rastrear o urso, conduzindo o grupo diretamente até ele. Hurui tenta enfrentá-lo, mas H acaba derrotando a criatura. Ele reconhece que só conseguiu encontrar o urso graças ao dragão, insinuando que o animal foi mais útil do que Hurui, o que a machuca. De volta à taverna, Verônica repreende H por suas palavras. O capítulo chega ao fim quando o mensageiro informa que a loja Succubus Wings foi oficialmente fechada. E esse foi o resumo de hoje. Se eu pulei alguma cena importante ou se você notou um detalhe que só um verdadeiro otaku percebe, comenta aqui embaixo.
Agora faz o ritual sagrado do YouTube. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque isso dá mais poder pro canal do que protagonismo de personagem principal. Valeu por assistir e até o próximo recap.